Quando você toma uma vacina, você fica imaginando aquele liquidinho da seringa entrando e provocando o seu sistema imune? O que será que acontece dentro do meu corpo depois da vacina? Tanto tem se falado de vacina que muita gente fica curiosa pensando: como será que a vacina imuniza? Eu quero saber. Pois então, aqui nós vamos falar exatamente disso. Para entender melhor, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, mas se você não quiser assistir também não tem problema. Bora lá? Vamos falar de coisa boa? Primeiramente, é importante entender que a resposta imune pode variar um pouco, de acordo com o tipo de agente infeccioso para o qual a vacina se destina. Claro, porque a vacina deve estimular uma resposta imune que seja eficaz contra aquele agente infeccioso, né? É assim. Então, a vacina vai produzir uma resposta imune diferente de acordo com o tipo de patógeno. Ok, então já deu para entender que a vacina tem que estimular seu sistema imune de um jeito parecido com o do patógeno, né? É assim. Por isso, as diferentes tecnologias vacinais tentam estimular o sistema imune por vias semelhantes àquelas que o próprio agente infeccioso, patógeno, utiliza. Às vezes, a vacina pega uma partezinha do patógeno, por exemplo, pega ali uma proteína de um vírus, ou então pega o patógeno inteiro, inativado, por exemplo, uma bactéria morta. Enfim, você tem várias possibilidades para a produção de uma vacina, desde que o componente ativo seja eficaz em estimular uma resposta imune específica e eficaz contra o patógeno para o qual a vacina se destina. Além disso, é claro que a vacina não pode oferecer o risco de você pegar a infecção, ou seja, não posso colocar um agente infeccioso vivo ali e oferecer um risco de adoecimento pela vacina. Mas a composição da vacina é mais complexa ainda. Tem ainda a presença de adjuvantes que são essenciais para provocar o sistema imune. Os adjuvantes servem como amplificadores da entrada da vacina. É uma espécie de anúncio da entrada da vacina no seu corpo. Uma espécie de cheguei! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Assim, a gente pode perceber que as vacinas têm que ter na sua composição basicamente dois componentes: antígenos e adjuvantes, além de outros componentes farmacêuticos que não são ativos, mas que ajudam na estabilidade e conservação da vacina. Os antígenos são os componentes específicos daquele patógeno para o qual a vacina se destina. Os adjuvantes são componentes que contribuem na ativação de uma resposta imune que tenha uma certa magnitude e durabilidade. Ok, até aí tudo bem. E como é que ocorre a resposta imune gerada pelas vacinas? Não sei se sei. Agora sim começa o fantástico mundo da imunidade. A ligação de adjuvantes nesses receptores ativa a célula a produzir algum tipo de resposta imune. Assim, quando o adjuvante entra no nosso bracinho, já começa a ter ativação de células que residem ali, como as células dendríticas e macrófagos. Essas células produzem moléculas que atraem mais células do sistema imune para o tecido. Aí, até as células do sistema imune que estão no sangue podem migrar para o tecido. As células que migram do sangue para o tecido, como os monócitos, juntamente com as células residentes ali, podem fagocitar as moléculas que estão na vacina, as moléculas que contêm o antígeno. Então, imagine partículas sendo englobadas por essas células. De um jeito bem grosseiro, é como se a célula engolisse as partículas que vieram na vacina. A partir disso, podemos ter uma apresentação de antígenos, ou seja, a célula dendrítica, depois de fagocitar as partículas e processar essas partículas, vão até um linfócito TCD4 e mostram para ele os pedacinhos que chamamos de antígenos. Se for uma vacina voltada para um vírus, esses antígenos devem ter alguma correspondência com partes daquele vírus, por exemplo. Os linfócitos TCD4 são ativados não só por causa dessa apresentação de antígenos, mas também porque o ambiente está recheado de moléculas de citocinas e outros agentes que estimulam a resposta imune. E quem produziu essas citocinas foram as células que se ativaram logo na entrada da vacina. Essa célula dendrítica que está aí apresentando antígeno é uma delas. Os linfócitos TCD8 também podem ser ativados por vacinas, desde que a vacina permita que células carreguem os antígenos da vacina em seu citoplasma. Os linfócitos B também são ativados desde o início da entrada da vacina, e a produção de anticorpos pelos linfócitos B se aprimora com a ativação do linfócito TCD4. Isso porque o linfócito TCD4, ativado pela vacina, interage com o linfócito B para que o B
produz anticorpos bem específicos e com alta afinidade. Assim, os linfócitos T e B ativados direcionam uma resposta imune específica para aquele agente infeccioso. Uma resposta que ficará guardadinha, pronta para responder se você vier a ter um contato futuro com esse agente infeccioso. Esta é a memória imunológica. As células ativadas pelo antígeno da vacina produzem clones com uma duração prolongada, o que permite uma imunidade protetora duradoura. Os anticorpos específicos podem ter uma produção constante e duradoura após a vacinação. Assim, se no futuro você tiver contato com o patógeno para o qual a vacina se destina, os anticorpos neutralizantes podem oferecer uma primeira barreira. E se mesmo assim esse agente infeccioso conseguir infectar suas células, a gente tem as outras respostas, como a imunidade celular dos linfócitos T, para que a infecção não tenha evolução. Por isso, as vacinas podem proteger tanto de você se infectar quanto de adoecer. Essa proteção é importante e necessária, afinal as vacinas oferecem poucas reações adversas e muitos benefícios. Agora que você já sabe como funciona uma vacina, vai lá e dá seu bracinho. Vacine-se! Papai, eu quero vacinar. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas científicas. Se você gosta de podcast, ouça o meu podcast, o Escuta Ciência, que está em todos os tocadores de podcast. Tchau, tchau, beijinhos científicos e escuta a ciência!